Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, olá para todos. Quem vos fala aqui é o pastor Edson Ramos. Mais uma vez estarei trazendo uma reflexão da palavra do Senhor, um estudo bíblico. Mas vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê sabedoria para ministrarmos e que o Senhor abra o nosso entendimento para que a palavra de Deus não seja roubada da nossa mente, das nossas vidas e do nosso coração. Amém? Que Deus possa tocar na sua mente, no seu psicológico, nas suas emoções, para que você possa compreender a palavra de Deus e aquilo que será ministrado aqui hoje. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Deus o dará. E nesse momento pedimos a sabedoria para entendermos a tua palavra, para discernirmos a tua palavra, para compreendermos a tua palavra em nome de Jesus. Nos dá sabedoria, Senhor, para entender a tua palavra, para absorver a tua palavra, para remoarmos a tua palavra e remoer a tua palavra, mastigar, nos alimentar da tua palavra, dos ensinamentos bíblicos que ela nos contém, para a honra e glória do teu nome. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 4. O subtítulo é A Tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu estarei ministrando essa reflexão dentro do seguinte tema: o caráter do tentador. Muitas das vezes, quando lemos Mateus capítulo 4 e nós entendemos essa palavra ou esse subtema de uma forma errada, né? Aqui no subtema aqui da Bíblia está falando assim, ó: a tentação de Jesus. Bem, não é a tentação de Jesus, mas é a tentação que Jesus sofreu, né? Pois a palavra de Deus diz que Deus, ele não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém, né? E por ninguém Deus pode ser tentado. Então aqui em Mateus capítulo 4, nós vamos observar que Jesus Cristo passou por uma tentação, né? Não é uma tentação que ele quis passar, que ele criou, né? Essa tentação não pertencia a ele, né? Não é uma tentação de Jesus, mas é uma tentação que ele passou. Jesus Cristo, antes de começar o seu ministério, ele teve um encontro com uma pessoa chamado João Batista, um homem de Deus que foi levantado em sua época no deserto da Judéia, perto ali do Rio Jordão, para pregar a palavra de arrependimento. Então, o ministério, o ofício de João Batista, naquela época, nós temos João Batista como profeta, né? O próprio Senhor Jesus Cristo falou que não haveria nenhum profeta como João Batista, mas o ofício de João Batista não era de profeta. O ofício de João Batista era de sacerdote. Então, quando ele se depara com o Senhor Jesus Cristo, fim de encontra ele ali no Rio Jordão, está amarrado ali no Evangelho de João, capítulo 1, ele fica maravilhado ao ver Jesus Cristo e reconhece que é Jesus Cristo por causa de um sinal, né? A ordem de Deus para João Batista era ir pregar e batizar as pessoas com batismo de arrependimento. E João Batista, em Mateus capítulo 13, ele vai falar, né? Arrependei-vos. Essa era a ministração de João Batista, né? A história judaica vai falar que João Batista batizava por dia aproximadamente mais de 5.000 judeus. Ele pregava a palavra de arrependimento com a autoridade do Espírito Santo, com o espírito de João Batista,
e as pessoas vinham até ele em sinal de arrependimento. E aquelas pessoas também que viam a João Batista e não vinham com um sinal de arrependimento, João Batista também tinha o tom de discernimento. Ele olhava para aquelas pessoas que na maioria das vezes eram os fariseus, os saduceus e os escribas, e João Batista os repreendia. João Batista falou assim: olha, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, né? Raça de víboras, cobras. Então aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles doutores da lei, eles estavam indo a João não por um verdadeiro arrependimento, mas porque eles tinham medo, né, do que João estava pregando e do juízo de Deus que viria sobre eles. Mas não havia um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão genuína de arrependimento, ou seja, tristeza pelo pecado, né? Tristeza por aquilo que eles estavam fazendo, e eles não tinham esse quebrantamento. Eles apenas queriam fugir do juízo de Deus, né? E continuavam vivendo uma vida sem temor. Porque quando há uma conversão, há um temor, há um respeito à palavra de Deus, às leis de Deus e ao mandamento do Senhor. Então, nesse período que João Batista está pregando a palavra do Senhor, está pregando a palavra de Deus, Cristo se manifesta. E por João Batista ele é reconhecido. Jesus Cristo não chega lá no meio da multidão dizendo: ó, eu sou o Messias, eu sou o cara. Não, Jesus está no meio da multidão, ouvindo a palavra de João Batista, e João Batista, pela revelação de Deus, olha e vê Jesus Cristo. E o sinal que João Batista tem de que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias de Deus, é o ungido de Deus, ele vai falar lá no Evangelho de João capítulo 1, ele diz assim: aquele que me enviou a pregar e a batizar me disse que sobre aquele que eu visse uma bomba repousar, esse seria o Messias, o ungido de Deus. Tanto que João Batista, quando vai olhar para Jesus Cristo, João Batista vai falar assim: ó, este é o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado do mundo. Então, quando João Batista fala isso, se eu não me engano, está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ele traz à tona algo que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva pecam contra Deus, Deus mata ali um cordeiro para fazer ali para eles férteis. Ali já representa a redenção, a salvação, né? E este cordeiro que agora João está vendo, né? Esse que vejo o Cordeiro de Deus que tira e que arranca o pecado do mundo, simbolicamente João está falando daquele cordeiro que foi morto lá no Jardim do Éden, que serviu para a remissão, né? Desde o fim do mundo, que serviu para desde o começo, né? Desde o começo da criação, né? João ele menciona Cristo, né? Que tira o pecado do mundo lá no Jardim do Éden. Esse cordeiro foi morto, né? Foi sacrificado para cobrir a nudez de Adão e Eva, ou seja, para cobrir o pecado do mundo, que derramou o seu sangue para ser a vestimenta de Adão e Eva. Então, quando João Batista fala isso, eis o Cordeiro de Deus que arranca, que tira o pecado do mundo, está mencionando, né, ali a redenção que nos foi proposta lá no Jardim do Éden. Cristo já sendo crucificado, Cristo já sendo imolado e morto para a salvação dos nossos pecados, né? Ele morreu por nós. Então, quando João ele vê a pessoa do Senhor Jesus Cristo se aproximando, ele tem a certeza: este é o Cordeiro de Deus. E ali João ele até chega a se recusar, né, em batizar Jesus Cristo, né?
Ele não queria ali batizar Jesus, passar Jesus pelas águas, mas ele queria por Jesus ser batizado. E o Senhor Jesus Cristo fala: olha, importante que se cumpra toda a palavra. E ali Jesus Cristo, ele passa pelas águas, e há ali uma grande revelação, né? Tem pessoas que não crê, né, na manifestação de Deus, em Deus sendo um ser divino com 3 personalidades. Então nós vemos aqui a manifestação de Deus, Deus sendo um ser divino com 3 personalidades, está aqui em Mateus, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os seus olhos, e viu o Espírito de Deus descendo como bomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Então nós vemos ali a manifestação de Deus, um ser divino em 3 personalidades, né? Nós vemos ali a voz de Deus falando no momento que Jesus se levanta sobre as águas. Nós vemos ali aquela pomba que desce sobre Cristo, que é a pessoa do Espírito Santo, e nós vemos ali, né, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos ali o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, uma divindade com 3 personalidades: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se Jesus Cristo não se manifestasse em forma física, em forma corpórea, né, porque ele é o verdadeiro sacrifício para a humanidade, não haveria salvação. Então Deus, lá em João capítulo 3, versículo 16, diz, que é o versículo chave da palavra de Deus: amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus Pai, lá das alturas, envia o seu Filho como sacrifício, e através da morte e ressurreição de Jesus Cristo é derramado sobre nós o Espírito Santo, que foi uma promessa feita para nós e os nossos filhos, lá em Joel capítulo 2, versículo 28, que seria derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Mas para isso a promessa tinha que ser liberada, que foi liberada por Deus, a pessoa de Jesus Cristo aqui na terra. E é através da morte, crucificação do Senhor Jesus Cristo, que derramou até o último sangue, né? Quando aquela lança, ela transfere Jesus Cristo, que ela alcança o coração de Jesus Cristo, e ali fura, e ali sai água, e o resto de sangue que ali havia, Jesus Cristo grita: está consumado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Está lá no livro de Deuteronômios, capítulo 17, né? Nós temos um estudo ali sobre derramamento de sangue. E no versículo 17, por ali está falando, né, que sem derramamento de sangue não havia remissão. Então Cristo morreu ali por nós, derramando todo o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Mas eu quero aqui vos falar em cima do nosso tema, né? Voltando aqui para o nosso tema é o caráter do tentador, né? E aqui a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu fiz umas anotações aqui, e é sobre as anotações que vamos estar desenvolvendo a nossa reflexão nesse dia. O caráter do tentador, né? Jesus Cristo foi ali batizado nas águas por João Batista e consequentemente foi levado para ser tentado, né? E ali em Lucas capítulo 3 de Lucas, fala que quando Jesus estava no deserto,
Desculpa, irmão, capítulo 4 de Lucas fala que quando Jesus estava no deserto, né, ele foi tentado todos os dias. Em Mateus capítulo 4 não fala que ele foi tentado todos os dias, mas em Lucas capítulo 4, versículo 2 diz: e 40 dias foi tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados ele teve fome. Então Jesus foi levado ao deserto e foi tentado todos os dias, né? E Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, ao norte de Israel. E depois Jesus viajou e foi conduzido do norte de Israel até o sul de Israel. Então Jesus foi batizado no norte, mas quando ele foi levado para ser tentado, ele foi ao sul de Israel, uma distância de aproximadamente 120 quilômetros do Rio Jordão até onde Jesus estava agora se consagrando, né, se separando para Deus. E Jesus foi até ao norte, próximo ao Mar Vermelho. Existiam ali muitas montanhas, e em uma daquelas montanhas, ali ao Mar Vermelho, Jesus Cristo se separou para se consagrar, né? Ele estava ali em uma daquelas montanhas ali. Para quem não sabe, irmão, naquelas montanhas ali ao sul do Jordão, perto do Mar Morto, existia um grupo da tribo de Israel chamado os essênios, né? Quem é teólogo e quem estuda a palavra de Deus vai compreender o que eu estou falando aqui. João Batista, ele se formou no seu ofício como sacerdote juntamente com os essênios. E Jesus Cristo também partiu para lá e ficou ali com os essênios por 40 dias. Algumas pessoas dizem que Jesus Cristo consagrou no deserto e ficou ao relento. Não, irmãos. Jesus Cristo se consagrou nos 40 dias juntamente com os essênios, aprendendo e estudando ali a palavra do Senhor. Ficou ali 40 dias em uma daquelas cavernas com a tribo, né, dos essênios que faziam parte da tribo de Israel. E Jesus ficando ali 40 dias, ele foi tentado por nada mais, nada menos do que por Satanás, né? E a Bíblia diz claramente em Mateus capítulo 4, versículo 1, vamos ler lá comigo novamente, a última parte do versículo. E Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Nós sabemos, irmão, que o diabo, ele não era qualquer um. E Jesus Cristo, ele não sofreu qualquer tentação. Então eu quero falar aqui um pouco, irmão, sobre o caráter do tentador, né? No Antigo Testamento, Satanás, ele é conhecido, né, como destruidor. No Novo Testamento, Satanás é conhecido como diabo, né, o acusador. E por alguns, Satanás é conhecido como Lúcifer, um anjo de luz, né? Por que Satanás leva esses três nomes? E é sobre isso que eu quero falar, sobre o caráter de Satanás, sobre o caráter do tentador, né? E quando você conhece o caráter da tentação, quando você percebe que você está sendo tentado fora daquilo que realmente Deus tem para você, se torna mais fácil vencer as tentações. Lá no livro de Jó, nós vemos Deus perguntando a Satanás, no capítulo 1. Então, onde é que tu vens? E ele diz assim: eu venho te andar e percorrer a terra, passear sobre ela, né? Então a palavra Satanás no original hebraico significa destruidor. Então quando Deus pergunta a Satanás, né, está escrito: da onde vem Satanás?
no original, Deus está falando: da onde vem destruidor? Da onde é que tu vem? Aí Satanás vai falar: eu vim te andar e percorrer a terra. Ou seja, ele está falando: eu vim, né, eu acabei de destruir, percorrer a terra, porque a função dele é essa, né? Jesus Cristo vai falar lá em João 10:10, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, no original hebraico, a palavra Satanás significa destruidor. Mas por que aqui em Mateus capítulo 4, Satanás vai ser chamado de diabo? Porque quando nós saímos do Velho Testamento e entramos para o Novo, a palavra diabo vai aparecer no original grego, que significa acusador. Nós vemos lá em Apocalipse capítulo 12 que o acusador dos nossos irmãos foi destruído, foi derrotado naquela guerra que houve no céu. Então aqui no Novo Testamento nós vamos ver o caráter de Satanás. Além de ele ser destruidor, conhecido como destruidor no Antigo Testamento, nós vamos ver ele sendo conhecido agora como acusador. A palavra diabo no original grego significa acusador. E a Bíblia em Apocalipse 12 vai falar: e foi expulso do céu o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite. E há também um terceiro nome, né, que além de ser Satanás e além de ser diabo, leva o terceiro nome de Lúcifer. Mas por que esse nome Lúcifer? Porque lá no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, vai falar assim: tu, estrela da alva, né? Ou seja, resplandecente estrela do amanhã. Quando Jerônimo ele foi traduzir a Bíblia para o latim, essa palavra em Isaías 14:12 ficou como Lúcifer, ou seja, a estrela da alva. Então ali quando Jerônimo traduziu a Bíblia ali para o latim, ficou essa palavra Lúcifer, baseado em Isaías capítulo 14, versículo 12. Então nós temos aí, né, a explicação dos três nomes que Satanás leva: Satanás, destruidor; diabo, acusador; e Lúcifer, a estrela da alva, ou resplandecente como a alva. Se você for pesquisar sobre esse significado, estrela da alva, nós temos de uma forma científica que a estrela da alva ela é 5 vezes maior que o Sol. Existe aí na nossa constelação uma estrela que é maior que o Sol 5 vezes, né? E vemos aí que Satanás levava esse título, né? Estrela da alva, resplandecente alva, né? E quando Jesus Cristo morre e ressuscita lá em Apocalipse 22, João, o apóstolo, ele vai falar, vai amarrar lá, né, que Jesus Cristo é a resplandecente estrela do amanhã, né? Um título que pertencia a Satanás como estrela da alva não pertence mais, porque Jesus Cristo ele é a resplandecente estrela do amanhã. Então nós vemos aí que a característica de Satanás é algo muito sério. É algo muito sério. Jesus Cristo, ele não foi tentado por qualquer pessoa. Ele foi tentado por um ser que não era qualquer um. Não era qualquer pessoa. Nós vemos aqui, irmãos, 3 significados de que há uma diferença de anjo, que há uma diferença de homem e que há uma diferença de ser gerado. A diferença de Satanás, diabo, Lúcifer,
na criação de Deus é que Satanás não foi formado e nem cheirado. Satanás, ele foi criado por Deus. Ele é uma criação de Deus. O homem, diferente de Satanás, ele foi formado, né? Nós vemos essa narrativa bíblica lá em Gênesis, né? Quando Deus, ele forma o homem do pó da terra. Amém? E a diferença de Jesus Cristo para Satanás, que foi criado, para um homem que foi formado, é que Jesus Cristo, ele foi cheirado. Então nós vemos aí 3 formas distintas de Satanás, do homem e de Cristo. Satanás foi criado como um anjo. O homem foi formado do pó da terra. E Jesus Cristo, para ter acesso à terra como Deus, ele foi cheirado. É algo incrível, né? A palavra do Senhor, quando a gente para estudar a palavra do Senhor. O homem, ele é diferente de Satanás, do diabo ou de Lúcifer, porque o homem, ele recebe o sopro de Deus. O homem recebeu o sopro de Deus, né? E não há nenhuma evidência na Bíblia de que Satanás, o diabo, tenha recebido o sopro de Deus. Mas o homem recebeu o sopro de Deus e passou a ser alma vivente. Agora, o que Satanás possuía e perdeu, o diabo foi criado com uma sabedoria. Ele recebeu uma unção real. Ele era levita, ele era adorador de Deus. Então o que Satanás possuía era uma manifestação de Deus. Uma unção, uma glória. Satanás, quando foi criado, ele recebeu o dom de Deus dentro dele. Isso está ali narrado em Ezequiel capítulo 28. Todos os dons de Deus estavam dentro dele. Ele era perfeito em formosura, né? Ele manifestava o dom de Deus. Satanás tinha um dom de Deus tão forte, tão grande, que lá no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 11, diz que quando ele caiu, ele foi derribado. Versículo 11, versículo 12 de Isaías 14 vai falar que ele foi derribado, foi jogado sobre a terra. Ali vai falar na tradução original, no versículo 11, que as nações foram destruídas pelo som que nele havia. Então nós vemos aí que Satanás em si, ele tinha o som da adoração. E quando ele foi derribado, ele foi jogado por terra, lá em Ezequiel capítulo 28, vai falar que ele foi consumido pela glória que havia nele, pelo poder que havia nele, né? Então o seu orgulho o consumiu, o destruiu, porque houve nele iniquidade. E nós vamos falar sobre isso, né? A nossa mensagem aqui é o caráter do tentador, né? Ele era um ser que tinha um dom de Deus, uma unção divina, né? Quando ele foi tentar Jesus, ele não foi tentar qualquer pessoa. Ele sabia quem era Jesus Cristo. Ele sabia quem era Jesus Cristo. Então o caráter do tentador era parar o ministério de Cristo, porque não era qualquer ministério. Jesus não era qualquer pessoa. E eu fico me perguntando o porquê que o diabo foi criado. O diabo, irmãos, antes de ser Satanás, diabo ou Lúcifer, ele era um querubim.
fora criado para a quarta do trono de Deus. Ele era um querubim. Irmão, o que é um querubim? Se você ler lá o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, do versículo 5 em diante, você vai ver que o querubim, ele possuía 4 rostos, 4 asas. Os seus pés eram pés direitos, né? Por debaixo das suas asas haviam mãos e haviam olhos. Mas qual era a função do querubim? Ele tinha 2 funções, né? O querubim, ele era responsável para movimentar o trono de Deus. Ele ficava abaixo do trono de Deus. Lá em Salmo capítulo 18, versículo 10, nos fala sobre isso, né? E montou sobre um querubim e voou. Lá em Ezequiel capítulo 1 vai falar que a velocidade desses querubins, irmão, era como ano-luz. Era milhares e milhares, milhões e milhões. Era uma velocidade extraordinária, né? A característica desse querubim, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, vai falar que parecia ter em seu pescoço uma forma móvel no seu pescoço. Eles tinham 4 rostos, mas parecia que no seu pescoço havia uma crataca que movimentava. Eles olhavam para todos os lados, e cada vez que aquele pescoço movimentava era um rosto diferente. Nós vemos isso lá em Ezequiel capítulo 1. Nós temos ali essa passagem, Ezequiel capítulo 1. Vamos ler lá, aproveitar que estamos aqui na palavra do Senhor. Eu gosto muito de ler, irmãos, a palavra e mostrar os estudos que nós, pela graça do Senhor, ministramos na palavra de Deus. Ezequiel capítulo 1, eu estava preparando esse estudo aqui hoje pela manhã e fiquei maravilhado. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem, né? Primeiro, o rosto de um homem. Quando se virava, quando se movimentava, via a semelhança de outros rostos ali. Vinha a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de... todos os 4, e a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão. A mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi e também o rosto de águia. Todos os 4. Então era 4 rostos em um ser só. Tá aqui, esse aqui é 1:10. Rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Mas por que esses 4 rostos? Por que o querubim possuía esses 4 rostos? Primeiro, rosto de homem. Fala sobre a autoridade, sobre a humanidade. Fala sobre o homem que o Senhor constituiu. Rosto de leão. Fala da autoridade do leão como o rei dos animais. Rosto de boi, fala da autoridade do boi sobre os animais domésticos. E rosto de águia, fala da autoridade da águia sobre o reino das aves. Então esses são os 4 reinos que estão sobre a terra e que pertencem ao Senhor. Então nós vemos ali que a função de Satanás quando era querubim era essa função de adorar ao Senhor, né? A Bíblia aqui no livro de Ezequiel capítulo 28 vai nos falar. Vamos ler aqui, Ezequiel capítulo 28 vai nos falar no versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas e andavas nela. Então nós temos aí um pouco aí de quem era, né? Esse ser caído, que infelizmente no Antigo Testamento leva o nome de Satanás destruidor, que infelizmente no Novo Testamento leva o nome de diabo, acusador, e que infelizmente pela tradição latim, na tradição romana, quando Jerônimo fez ali a fulcada que foi traduzir, ele leva o nome de Lúcifer, né? A estrela ou
a alva. Nós vemos que os querubins, eles eram diferentes dos outros anjos, como eu acabei de falar em Marraque. Aonde era a morada de Satanás? Né? Aonde era a morada desse anjo caído, destruidor, refulgente em glória? Aonde era a morada dele? Alguém sabe falar aí? Alguém sabe me explicar aonde era a morada desse anjo caído? Está aqui em Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Diz assim, ó: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Estava no Éden, jardim de Deus. Mas que Éden era esse? Será que era o Éden aonde morava Adão e Eva? Esse Éden, né, do nosso planeta terrestre aqui? Não, meus irmãos, não era esse Éden aonde Adão e Eva pecaram, mas era o Éden celestial, que hoje por nós é conhecido, como está lá em Lucas capítulo 16, versículo 11, de o seio de Abraão. Aonde Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz assim: e conheci um homem que há 14 anos atrás, se no corpo ou fora do corpo não sei, foi ao terceiro céu. Se você não sabe, a tradição judaica costuma nos dizer que existem 7 céus, e o 7º é o trono de Deus. Aí eu fui pesquisar sobre isso. Se existem 7 céus e o 7º céu é o trono de Deus, qual é o terceiro céu que o apóstolo Paulo vê e ele marra? E aí eu descobri que dentro da tradição judaica, o terceiro céu que Paulo diz ter sido levado é o seio de Abraão, é o paraíso, né? Aonde ali nós um dia estaremos também. Então existe um primeiro céu, um segundo céu e o terceiro céu. Tem o 4º, 5º, 6º e 7º céu. Em outra ministração eu vou estar falando sobre isso, porque é um estudo profundo. Então a tradição judaica crê e prega que o terceiro céu é o seio de Abraão, né? E é sobre isso que eu quero falar. Quando o jardim do Éden foi criado aqui na terra, foi feito a mesma semelhança que esse céu, porque todas as coisas que são criadas aqui na terra têm a semelhança dos céus. Se você ler lá em Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, quando João vai amarrar a visão do Apocalipse, ele compara as coisas celestiais com as espirituais. Ele vai comparar as coisas celestiais com as espirituais e com as coisas terrenas. Quando Moisés tem a visão do tabernáculo de Deus, né? Ele está lá no monte, Deus mostra a ele o projeto do tabernáculo e ele desce ali em Êxodo capítulo 25. Deus vai falar para Moisés, Êxodo 25:40. Deus fala assim: Moisés, faça conforme tu fizeste no monte. E ali Moisés começa a construir o tabernáculo aqui na terra, como ele viu lá no céu. Então aqui em Ezequiel 28, versículo 13, quando a Bíblia fala sobre Satanás, e estava no jardim do Éden, jardim de Deus, fala de um jardim espiritual, que a aparência do jardim espiritual lá no Éden era a aparência do jardim do Éden aqui na terra. Ou seja, o jardim do Éden aqui na terra era uma cópia do jardim do Éden que havia lá no céu, onde Satanás foi expulso com os seus anjos e caiu sobre a terra. É algo muito forte, né? É algo extraordinário. Então nós vemos que o caráter do destruidor, ele não era, né, qualquer pessoa. Jesus Cristo vai falar lá em Lucas capítulo 10, versículo 18, vai falar assim, ó: e eu fiz Satanás caindo do céu como um raio.
né? E se você vê essa palavra no original, aí vai falar assim, Jesus Cristo falando hoje, ele iria falar assim: eu vi Satanás caindo como planeta, como meteoro, como um raio de fogo do céu. Então, nós vemos aí que houve realmente uma luta, né? E que Satanás perdeu o seu brilho, né? A sua glória. Bem, vemos que Satanás era um querubim, com toda a sua característica, como a Bíblia descreve. Tu eras querubim, né? Hoje Satanás não é mais nada, nem querubim, nem anjo, nem adorador, nem levita e nem servo de Deus. Hoje ele não representa nada. Por quê? Porque como diz lá em Ezequiel 28, versículo 18, tá aqui, ó. Ezequiel 28, 18 diz assim: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o meu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e a ti te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Aqui, ó, eu marquei no versículo 18: fiz sair de ti um fogo que te consumiu, né? Satanás auto se destruiu pela sua iniquidade, pela sua violência. Aí eu fui procurar, irmãos, para achar primeiramente a palavra iniquidade, o que significa. A palavra iniquidade diz de pecado que há na alma, né? Que há no espírito. A palavra iniquidade, né? Jesus Cristo fala disso lá em Mateus 15. O que procede do coração é o que contamina o homem: adultério, prostituição, imoralidade. E eu fui pesquisar e também descobri, irmãos, que quando Satanás, né, morava nesse paraíso, nessa grandeza de Deus, também ali existia a árvore da vida e a árvore do bem, do conhecimento, do bem e do mal. E segundo a tradição judaica vai dizer que quando Satanás ele se rebelou contra Deus, a crença judaica vai dizer que quando Satanás se rebelou contra Deus lá no céu, lá no paraíso que ele regia ali, a iniquidade de Satanás foi desobedecer a Deus, né? Ele lá no paraíso, lá no primeiro jardim do Éden, celestial, lá nos céus, Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, ele diz assim: se existem coisas terrenas, existem coisas celestiais. E se existem coisas celestiais, existem coisas terrenas. Então Paulo vai nos dar uma noção aí de que se existem coisas terrestres, também vai existir celestiais. E se existem coisas celestiais, também vai existir coisas terrenas. Então nós vemos que Satanás, segundo a tradição judaica, a cultura judaica vai falar que Satanás se rebelou contra Deus. Ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E também comeu da árvore da vida. Nós vamos ver essa árvore da vida amarrada lá em Apocalipse. E Satanás comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, e também da árvore da vida, ele deu aos seus anjos, que também comeram. E Apocalipse 12 vai falar que a terça parte foi lançada à terra. A terça parte, irmão, significa que foi trilhões de anjos que foi expulso do céu, porque Satanás ele era influenciador, ele tinha uma influência extraordinária. Então a Bíblia vai falar em Apocalipse capítulo 12 que a terça parte foi expulsa. Então não foi expulsa milhares, milhões, bilhões, foi expulso do céu trilhões de anjos, que foi encanado por Satanás, que Satanás comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e também da árvore da vida, os anjos se tornaram pecadores eternos e foram expulsos do céu. A tradição judaica, a cultura judaica tem uma história muito boa, que ela diz que quando Adão e Eva comeram da árvore, né, do fruto do conhecimento do bem, diz que quando eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, que eles estavam se preparando para ir para comer da árvore da vida, que também tinha no jardim do Éden aqui. Um querubim, está lá em Gênesis 3:24. Um querubim foi enviado por Deus
para impedir que Adão e Eva comessem da árvore da vida, senão eles seriam pecadores eternos, não receberiam perdão, né? Porque se eles comem da árvore da vida, como Satanás e os seus anjos comeram, eles seriam pecadores eternos. Aqui no livro de Judas, um livro antes de Apocalipse, né? Tem uma narrativa aqui, irmãos, muito interessante. Livro de Judas, para quem não sabe, irmão, Judas foi o meio-irmão do Senhor Jesus, viu? Jesus Cristo teve 6 irmãos, né? 6, sendo 3 moças. Jesus Cristo teve 3 irmãos e teve 3 moças, como irmãos, meios irmãos. E aqui no livro de Judas, capítulo 1, versículo 6, irmão, né? Eu estou falando aqui para não falar heresia do pastor Edson, não é não. Eu mato a cobra e mostro ela morta, viu? Judas capítulo 1, versículo 6 diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisão eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, como eles não se reservaram, né, não obedeceram às leis espirituais de Deus, nos céus eles foram chocados contra a terra, perdendo a sua original origem, né, de estarem ali com Deus. Então nós vemos aqui, irmão, para concluir,